Olá, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos à nossa última sessão de palestras do 5º Encontro de Musicologia Histórica do Campo das Vertentes. Já começo pedindo desculpas pelo atraso, nós tivemos um pequeno problema de comunicação. Pelo jeito, chove muito aqui no Brasil e chove muito em Lisboa também, mas nós conseguimos resolver esse pequeno problema. E, de antemão, já gostaria de agradecer aqui a participação de todos, online, de forma presencial, e do nosso palestrante, professor Dr. Antônio Jorge Marques. Bom, vou ler aqui um breve currículo do professor Dr. Antônio Jorge Marques. Ele é flautista pela Escola Superior de Música de Lisboa e musicólogo pela Universidade Nova de Lisboa. Desde 2000, ele se dedica ao estudo de divulgação da vida e obra do luso brasileiro Marcos Portugal. Na obra religiosa, ele publicou a obra religiosa de Marcos Antônio Portugal, catálogo temático, crítico, de fontes e de texto, proposta e cronologia, que é sua tese de doutoramento, que é exatamente este livro, e foi publicado também na Bahia, aqui em 2012. Desenvolveu extensos estudos caligráficos e tipos de papel de música. A base de dados veio dessa investigação, Marcus Mus, foi publicado pelo Bernstein Project, The Memory of Paper, uma página em 10 línguas sobre o papel e sua história, depositada em 51 coleções com mais de 270 mil marcas d'água pesquisáveis. Ele é autor da edição crítica da Missa Grande, de Marcos Portugal, 2009, publicação, que tem estudo na gênese de concertos em Portugal, Inglaterra, França, Espanha e Alemanha, além de 2 gravações de CD, Portugal e França. Ele comissariou também a exposição de Marcos Portugal, 250 anos de nascimento, realizado na Biblioteca Nacional de Portugal, em outubro de 2012 e janeiro de 2013, e no Palácio Ducal de Vila Viçosa, em setembro de 2013. Em outubro de 2014, ele ganhou uma menção honrosa no 6º Concurso Internacional Príncipe Francesco Maria Ruspoli, com o ensaio de Niccolò Jommelli, na descoberta um novo autógrafo do Laudate Pueri a 16 vozes. O ensaio e a reconstrução da obra foram publicados na Libreria Musicale Italiana. Ele participa também do projeto de conjunto com Coro e Câmara de Lisboa, dedicado às publicações das músicas religiosas de Marcos Portugal, do século XIX. Foi financiado pela Direção-Geral de Artes de Portugal e nas ocasiões de 2017 e 2019, resultando na publicação de um livro com edição crítica de 4 obras e o lançamento do CD correspondente. Desde 1982, ele canta e colabora com o Coro de Câmara de Lisboa. Então, eu tenho aqui a honra de convidar o professor Dr. Antônio Jorge Marques para participar aqui da última sessão do 5º Encontro de Musicologia Histórica do Campo das Vertentes. Muito obrigado, professor Antônio. Eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, porque o nosso áudio ele demora um pouco para chegar lá em Portugal e para voltar. Então, a gente tem uma latência aqui na transmissão. Obrigado, professor Antônio. Eu já passo a palavra para você e sinta-se à vontade. Boa tarde a todos, desde este lado do Atlântico. Agradeço muito à organização deste encontro, especialmente ao professor Silas Freitas, que me convidou para participar, e é sempre com enorme prazer que eu gosto de partilhar o conhecimento e contribuir
para estreitar os laços entre a musicologia portuguesa e brasileira. E agora eu não vejo o meu PowerPoint. Vai partilhar o PowerPoint? Okay. Como vamos fazer, aí eu vou dizendo quando for para passar para o slide seguinte. Pode ser? Pode ser. Então, já pode passar. Então, eu começo com um artigo 6º, parágrafo 4º da primeira Constituição do Brasil, que diz todos os nascidos em Portugal e suas possessões, que sendo já residentes no Brasil, na época em que se proclamou a independência, nas províncias onde habitavam, aderiram a esta expressa ou tacitamente pela continuação da sua residência. Isto quer dizer que Marcos Portugal é um luso-brasileiro, formalmente, e não há muita volta a dar. Slide seguinte. Ele também é o autor dos dois primeiros hinos oficiais de Portugal e também do Brasil. Como veem, o hino da independência do Brasil foi composto em 1822, diz: brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, com letra de Evaristo da Veiga. Próximo slide. Na Europa, e com uma disseminação que não tem paralelo na história de Portugal ou do Brasil, o nome de Marco Portugalo, assim ficou conhecido na Europa, pela versão italiana do seu nome, tornou-se sinónimo de compositor de óperas e farsas, mas este foi um fenómeno que durou apenas 3 décadas, entre a estreia de Le Confusione della Somiglianza, que foi estreada em Florença em 1793, e o desaparecimento das suas óperas dos palcos europeus. O fenómeno seguinte, o fenómeno da disseminação das suas farsas e óperas na Europa foi extraordinário. Se olharmos apenas para as 4 óperas farsas mais disseminadas, elas são Le Confusione della Somiglianza, Lo Spazzacamino Principe, La Donna di Genio Volubile e Loro non compra amore, este já composto para o Real Teatro de São Carlos, já depois de ele ter voltado de Itália para Lisboa. Vemos que são mais de 200 réplicas, ou seja, só para essas 4 óperas foram mais de... Uma réplica, no fundo, é uma produção nova. Se imaginarmos que cada produção teria, no mínimo, 4 ou 5 atuações e um máximo de 60, estamos a falar de milhares e milhares de récitas, o que é absolutamente extraordinário. Próximo slide. Já a obra religiosa, se por um lado foi um fenómeno de alcance mais limitado geograficamente, sendo apenas cantada em Portugal, Brasil, Inglaterra, Espanha, França, Bélgica, Itália e Estados Unidos da América, obteve uma longevidade inusitada no contexto das práticas litúrgicas e paralitúrgicas. A estreia pública de Marcos Portugal deu-se na Santa Igreja Patriarcal, em 1780, numa altura em que ele era ainda aluno do Seminário da Patriarcal, com 2 antífonas, a Salve Regina e Subto Presidium. E as suas obras religiosas só saíram do repertório na segunda década do século XX. Próximo slide. Há três grandes obras religiosas que são paradigmas da música religiosa luso-brasileira dos séculos XVIII, XIX e XX. Elas são a Missa Grande, as Matinas da Conceição e o Te Deum em Ré maior. Todas elas foram cantadas em Portugal e no Brasil. Vamos ouvir então um bocadinho do final do Glória da Missa Grande no slide seguinte.
Pronto, então, em jeito de contextualização, gostaria de vos dar, em traços muito breves, um pouco da biografia do Marcos Portugal. Ele nasce em Lisboa, em 1762, estuda no Seminário da Patriarcal e logo após formar-se no Seminário da Patriarcal, ele entra como organista e compositor para a Santa Igreja Patriarcal. A primeira encomenda da Casa Real é de 1782, provavelmente a Missa Grande, e torna-se maestro do Teatro do Salitre, onde compôs entremeses e farsas e elogios em português a partir de 1784. Mas é em Itália que ele realmente se torna conhecido para o mundo, onde compõe cerca de 22 obras, e essas obras têm uma disseminação enorme, como eu já expliquei. Slide seguinte. Voltando a Lisboa, em meados do ano de 1800, são-lhe oferecidos os 2 melhores cargos de música do reino. Eles são mestre do Seminário da Patriarcal, a escola onde ele tinha estudado, e maestro do Real Teatro de São Carlos. Continua a compor a música religiosa para as capelas reais, muitas obras a pedido do próprio príncipe regente, e em meados de 1806 a corte muda-se para a Real Basílica de Mafra, onde em cerca de ano e meio há uma enorme quantidade de música produzida e cantada. Só Marcos Portugal compõe mais de 20 obras para a Real Basílica de Mafra, onde existem 6 órgãos são tudo obras para as vozes masculinas dos monges. Dão-se as invasões francesas, a corte viaja para o Brasil, partindo de Lisboa a 29 de novembro de 1807, e o príncipe regente chama com caráter de urgência o seu compositor favorito, numa nota do dia 7 de janeiro de 1811. Seguinte, o Marcos Portugal chega ao Rio de Janeiro no dia 11 de junho de 1811 e é nomeado mestre de Suas Altezas Reais e continua a compor música religiosa para a Capela Real do Rio de Janeiro durante toda a sua estada. Slide seguinte. Dom João VI isto é um quadro do Jean-Baptiste de Boré, de 1817. Dom João era um melómano inveterado, que adorava as vozes dos castrados e depositou em Marcos Portugal a sua confiança, encomendando-lhe cerca de 100 de obras. Slide seguinte. Este é um episódio narrado numa carta que mostra que El Rei era realmente muito ciumento e muito cioso da música composta para a sua capela, nomeadamente a música composta por Marcos Portugal. Diz que tem uma sofreguidade na música que se canta na capela que até a não quer emprestar nem para se cantar aqui em algumas festas que se fazem por fora, não indo ele assistir. No ano em que morreu a rainha, e para as exéquias da mesma, a senhora compôs Marcos uma missa de defuntos. Constou aqui quer dizer, no Rio de Janeiro, não sei se com motivo ou sem ele, que se tinha cantado em Lisboa. El Rei soube-o, foi pelos ares, dizendo que mandara ordem ao Visconde de Santarém, que era o procurador em Lisboa, que indagasse se isto era verdade e quem a tinha remetido daqui, protestando de mandar para Angola o que a tivesse remetido. Protestando quer dizer prometendo de mandar para Angola o que a tivesse remetido. Slide seguinte. Entre 1782 e abril de 1821, a altura em que a corte portuguesa retorna a Portugal, Marcos Portugal não só se tinha tornado no mais famoso compositor luso-brasileiro de sempre, como tinha produzido 100 de obras por ordem de Sua Alteza Real ou a ele dedicadas. Na sua grande maioria religiosas, muitas delas são obras de grande fogo
escritas expressamente para serem estreadas em cerimónias de grande impacto social e político, implicando a presença da família real, da corte e de outros altos dignatários portugueses e estrangeiros. Podem considerar-se as obras de grande envergadura para solistas, toda a orquestra e bastante número de vozes que Marcos Portugal produziu no Rio de Janeiro até 1818, como um apuramento desse estilo. Poderá ser apelidado de estilo brasileiro, tido como apropriado e potenciador da encenação da pompa e sonoridade do poder real. A música era um ingrediente essencial para os espetáculos multimédia que tivessem a presença do monarca. Aqui um exemplo, o Te Deum para a aclamação de Dom João, diz: na ocasião da feliz aclamação de Sua Majestade Fidelíssima, o Senhor Dom João VI, para se cantar na Capela Real, no Rio de Janeiro, no dia 6 de fevereiro de 1818. Slide seguinte. Aqui temos o Miserere Nostri, recitativo e poi Fiat Misericordia Soldi Soprano, com o nome do castrado que iria cantar o solo, o Sr. António Cicconi. Próximo slide. Continuando, no dia do aniversário de Dom Pedro de Alcântara, Marcos Portugal recebe a comenda da Ordem de Cristo. Slide seguinte. Querendo condecorar e honrar pelos seus serviços a Marcos António Portugal, mestre de música da princesa e infantas minhas muito amadas e pesadas filhas, dou uma comenda da Ordem de Cristo da lotação de 16.000 réis que estiver vaga ou há de vagar. Próximo slide. Este é o texto ainda. Portanto, terminando, Marcos Portugal compõe o primeiro hino brasileiro em outubro de 1822 e é confirmado como mestre da família imperial e de suas altezas imperiais no dia 1 de janeiro de 1825. Morre no Rio de Janeiro de um terceiro ataque apoplético na sua casa da Rua do Lavradio. Próximo slide. Agora gostaria de vos contar uma pequena história para iluminar a história maior e contribuir para redimensionar a obra religiosa de Marcos Portugal. Essa história é a história das edições do século XIX, da obra religiosa do compositor e, em particular, daquela que se tornou a mais internacional obra religiosa luso-brasileira. O seu principal impulsionador foi Vicente Novello, organista e mestre da capela da Real Embaixada Portuguesa em Londres, a partir de 1797. A editora com o seu nome, que ainda existe, foi fundada em 1811 com a publicação de um volume dedicado ao repertório cantado na dita capela. Muitos outros volumes se lhe seguiram. Próximo slide. Conforme podem ver, foram ao todo publicadas 4 obras, embora 2 delas apenas parcialmente, em Londres, Paris e Nova Iorque. Vicente Novello publicou 3 excertos do Te Deum e 3 excertos da missa, de uma das missas de Marcos Portugal, mas a obra que sobressai aqui é o Te Ergo Quesumus, do Te Deum, que foi republicado em Paris por Pierre-Louis Philippe Ditch, publicado, embora com uma letra diferente, publicado por um anónimo eclesiástico também, e depois, mais tarde, em 1863, por Jonathan Woodman, em Nova Iorque. Slide seguinte. Estas 4 obras conheceram uma edição crítica em 2017 e em 2019 foram depois gravadas em CD pelo Coro de Câmara de Lisboa. Slide seguinte.
Aqui temos a primeira página do Morning Service, onde foi publicado pela primeira vez o Tudo é Victo do Te Deum, e o Evening Service, a primeira página é o slide seguinte, a primeira página onde foram publicadas os outros certos, tanto do Te Deum como da missa. E finalmente, slide seguinte, temos aqui o início da página do dueto do Te Ergo Quesumus, obra que foi depois publicada em Paris por 2 vezes e em Nova Iorque. Eu aqui vou-vos mostrar, slide seguinte, vou-vos mostrar a edição do Te Ergo Quesumus de Nova Iorque, numa publicação chamada The Musical Casket, uma espécie de baú musical para pérolas musicais dedicadas às vozes de soprano e alto. Slide seguinte, e aqui tem a edição do Te Ergo Quesumus com 2 letras em inglês, não tem título, simplesmente diz Portugal e diz arranjado de Portugal, de Marcos Portugal. Portanto, vamos passar já para aquilo que se passava no início deste milénio. E o que se passava era, particularmente no que diz respeito à obra religiosa de Marcos Portugal, o que se passava era uma situação confrangedora. Não havia edições, apenas uma gravação para voz e piano do Tudo é Victo do Te Deum de 1802. A segunda edição do The New Grove Dictionary of Music and Musicians, de 2021, tinha simplesmente 2 linhas e meia, a 2 colunas, sobre a obra religiosa de Marcos Portugal. Dizia apenas numerosas missas, secções de missas, hinos, matinas, salmos, tedeums, sequências, litanias, antífonas, lamentações, cânticos e etc. E mencionava 4 arquivos. Mencionava o arquivo da ajuda, o arquivo do Tolo do Tom, do Fundo da Casa de Fronteira, a Biblioteca Nacional e Mafra. Como vamos ver, isto é praticamente nada se tivermos em consideração aquilo que ele realmente produziu. Conforme podem ver, este é o catálogo temático que me levou essencialmente 10 anos a fazer, e trata-se de um corpus absolutamente gigantesco, conforme podem ver, o catálogo está dividido em 6 secções. A primeira, missas; a segunda, vésperas; a terceira, matinas; a quarta, hinos; a quinta secção, vária; e finalmente, duvidosos, puros e contrafacta.
para um total de 788 espécimes. O que podem ver é que há uma quantidade de versões que foram feitas das obras. Conforme veem ali nas versões autógrafas, ou seja, as versões do próprio Marcos Portugal, e logo na coluna a seguir vêm as versões, ou seja, versões de outros autores. Portanto, isto significa que o repertório, essencialmente um repertório utilitário, uma vez que saiu da mão do compositor, ele passou a ser trabalhado por outros compositores. E já a seguir vamos ver alguns dos nomes de compositores que fizeram versões das obras. Eu agora gostaria de vos mostrar uma entrada do catálogo temático, só para ficarem com uma ideia. Novamente o Te Deum em Ré maior, que tem a entrada 0408. A primeira versão com orquestra é do próprio Marcos Portugal, portanto uma versão, aquelas 3 letras AUT significa que é uma versão do próprio Marcos Portugal, e foi uma obra composta por ocasião do nascimento de Dom Miguel e cantado no seu batizado no Paço de Queluz a 14 de novembro de 1802. Conforme podem ver pelos incipits musicais, o primeiro, o mais importante, tem 2 pentagramas e todos os outros têm apenas um pentagrama. Slide seguinte. Portanto, isto são as várias secções do Te Deum. Tem o Iudex, tem o Te Ergo Quesumus, slide seguinte, até ao final, In Te Domine. Isto é apenas a descrição da música em si, depois a seguir existe a descrição dos espécimes, incluindo os copistas e as marcas de água. Aqui neste slide podem ver a quantidade de arquivos, bibliotecas e fundos visitados e os não visitados, mas pesquisados, ou seja, fundos, arquivos e bibliotecas que foram pesquisados através de ferramentas de pesquisa como catálogos e outras ferramentas de pesquisa. Como veem, Portugal e Brasil são os 2 países onde, sem surpresa, existe maior número de obras religiosas de Marcos Portugal. Slide seguinte. Estes são alguns dos autores de versões. É uma espécie de quem é quem da música portuguesa do século XIX, sendo que também há 2 brasileiros, conforme podem ver no final da lista, o Hugo Bussemeyer e o padre José Maurício Nunes Garcia, que fez uma versão do Tudo é Victo do Te Deum, que era uma das obras favoritas de Dom João, para tenor, e fez essa versão desse Tudo é Victo antes de Marcos Portugal chegar ao Rio de Janeiro. Portanto, foi uma obra de Marcos Portugal que o precedeu na Capela Real do Rio de Janeiro. Slide seguinte. Isto é um quadro com obras com pelo menos 5 versões ou 10 espécimes. Conforme podem ver, as 3 primeiras são os 3 paradigmas que eu falei no início, ou seja, a Missa Grande, que está em segundo lugar, o Te Deum está em primeiro lugar, a Missa Grande está em segundo lugar e as Matinas da Conceição. Depois, logo a seguir, vem a Missa editada a Vincent Novello. Um pouco mais abaixo, com a entrada, com o catálogo número 0511, temos o Quam Suavis, que também foi editada em Inglaterra, e finalmente a entrada 0404 trata-se do Tango Mero, editado por Ditch. Próximo slide. Portanto, vamos finalmente falar de crítica de fontes. Portanto, para além do fenómeno extraordinário das versões, um dos problemas deste corpus, como já perceberam, é que é um corpus absolutamente gigantesco e que, na sua grande maioria, as obras só existem em cópia, e nessas cópias quase sempre estão ausentes as datas. E, portanto, como um dos principais
um dos principais princípios organizadores do catálogo temático é o princípio da cronologia. Foi necessário proceder a uma extensa crítica de fontes. As duas principais vertentes dessa crítica de fontes foram a análise caligráfica e o estudo do papel, ou seja, marcas de água e tipos de papel, que eu falarei a seguir. A caligrafia do compositor é um elemento essencial para se conseguir distinguir um autógrafo de um apógrafo, ou seja, um autógrafo de uma cópia. E isto foi feito, a análise caligráfica de Marcos Portugal foi feita, e foi feita uma periodização da sua evolução, e enfim, essa evolução foi dividida em 4 fases, conforme podem ver, a fase de pré-italiana, do início de carreira, e pré-italiana. Portanto, Marcos Portugal foi para a Itália em finais de 1792, e depois a fase de Itália e do teatro, do Real Teatro de São Carlos. Finalmente, a fase do primeiro ataque apoplético, que ocorreu em outubro de 1811, e depois a fase final, a partir desse primeiro ataque apoplético até à sua morte, em 1830. Eu vou-vos mostrar 4 exemplos da caligrafia. Aqui tem o primeiro autógrafo conhecido, que é um Dixit Dominus, com o número de catálogo 0211, a 8 vozes, que é uma obra de 1781, ou seja, Marcos Portugal ainda era aluno do Seminário da Patriarcal. O segundo exemplo é um responsório de Natal, Odia Nobis Celorum, que é uma obra de 1789. São raríssimos os autógrafos das obras, digamos, pré-Brasil. O terceiro exemplo é um salmo que tem número de entrada 02.08, com Fite Botibe Domine, Quoniam, que está na ajuda, que é uma obra de 1803. E, finalmente, o último autógrafo conhecido, que é um autógrafo de 1824, uma missa breve, tem entrada de catálogo 0120, e que terá sido composta, pelo menos é a minha interpretação, terá sido composta como agradecimento ao imperador Dom Pedro por o nomear, ou por o nomear mestre da família imperial e das princesas. A segunda vertente da crítica de fontes foi a identificação caligráfica dos copistas. Em finais do século XVIII e na primeira metade do século XIX, é muito raro encontrar cópias assinadas. E, portanto, foi necessário organizar os copistas anónimos. Isso foi feito através dos arquivos, onde estão principalmente representados, conforme podem ver no slide seguinte. Os 4 primeiros arquivos são arquivos reais ou herdeiros do arquivo real, ou seja, a Biblioteca da Ajuda, a Biblioteca do Palácio de Mafra, a Biblioteca de Vila Viçosa e o Cabido do Rio de Janeiro, que, como sabem, é herdeiro das capelas real e imperial. Portanto, os copistas foram numerados, simplesmente ajuda 1, ajuda 22, etc. Para além destes 87 copistas anónimos, há ainda outros 81 copistas identificados que produziram cópias de obras religiosas de Marcos Portugal. Estamos a falar de um universo de quase 170 copistas. Eu agora quero-vos mostrar o apêndice A, portanto é o próximo slide, o apêndice A dos copistas. Temos aqui um exemplo, no caso do Joaquim Casimiro Júnior, filho do maior copista português de sempre, do Joaquim Casimiro da Silva. O Joaquim Casimiro Júnior foi um dos maiores compositores portugueses da primeira metade do século XIX, e também ele, conforme podem ver por aquelas letras, ele copiou obras de Marcos Portugal sensivelmente entre 1836 e 1853, e aquelas 3 letras VER significa que também ele fez versões de obras de Marcos Portugal. Slide seguinte. Portanto, finalmente,
Para além das caligrafias, há análise das marcas de água e tipos de papel. Em Portugal, e penso que também no Brasil, os estudos musicológicos pouco se debruçaram sobre esta disciplina. Slide seguinte. Os dois, sem surpresa, os dois principais trabalhos sobre marcas de água em Portugal completam e informam os catálogos de dois compositores portugueses dos séculos XVIII e XIX, nomeadamente João Domingos Bom Tempo e João de Sousa Carvalho. O método de fixação das marcas de água, utilizado tanto por João Pedro Alvarenga como por Carlos Santos Luís, foi o de calque, ou seja, através de papel vegetal com uma folha de luz por trás do manuscrito. O problema, slide seguinte, o problema é que este método é um método sujeito a erro e para um corpus com centenas de manuscritos é um método que se torna impossível. Portanto, eu tentei vários métodos. Um dos métodos que foram experimentados foi o do papel Deluxe. Tem aqui um exemplo de uma marca d'água fixada e obtida por papel Deluxe, que tem um químico de um dos lados e através da incidência de um determinado tipo de luz, a marca d'água é fixada no químico. Infelizmente, este método também se revelou inadequado por demorar demasiado tempo e nem sempre produzir resultados utilizáveis. Conforme podem ver, aqui em cima tem a descrição da marca d'água, portanto é um escudo que contém uma trompa sobre as letras GM, que no caso são as iniciais de Giorgio Magnani, foi um construtor italiano. Na contramarca temos a palavra Almaço. O rastra, no fundo, são as medições das pautas que estão desenhadas no papel, ou seja, neste caso é um papel que tem 2 vezes 12 pautas, com altura total entre 189 e 190 milímetros para cada um das 12 pautas e altura individual de cada pauta 8 milímetros, entre 8 milímetros e 8 milímetros e meio. Slide seguinte. Portanto, como este método não era adequado, o método que acabou por ser adotado foi o da fotografia digital. Eu dou-vos aqui um exemplo. Aqui estão 4 fotografias. Temos como o papel é cortado. O que acontece é que tanto a marca d'água como a contramarca, que é a que está do lado, a marca d'água está do lado esquerdo do papel, a contramarca está do lado direito, são cortadas, portanto, há que tirar fotografias. Slide seguinte. Como veem, são 4 fotografias. Esta é uma, esta é a segunda, na parte onde as 3 crescentes foram cortadas. O terceiro slide tem as letras AM e, finalmente, isto é uma besta. E, portanto, o que se faz é, tiram-se as 4 fotografias com uma placa de luz por trás e depois, através do Photoshop, juntam-se as 4 metades e o resultado é o slide seguinte. Conforme podem ver, é a marca d'água número 8 do apêndice B das marcas d'água e tipos de papel. Portanto, é uma besta sobre as letras AM, que correspondem ao fabricante Andreas Maffizoli, de Toscolano, que é uma região de Itália perto de Brescia, e tem a marca d'água resultante das 4 fotografias que acabaram de ver. Mais uma marca d'água no slide seguinte. Esta marca d'água é uma marca d'água que se encontra tanto em Portugal como no Brasil. Mais uma vez, é uma marca d'água atribuída a Giorgio Magnani. Já está escrito mesmo Giorgio Magnani. Tem um escudo que contém um pássaro coroado e uma torre. E a contramarca é outra vez Almaço. Neste caso, a contramarca está incompleta. Como eu disse, encontra-se no Brasil, no caso, cerca de 150 km de São João del Rei, no Museu da Inconfidência, em Ouro Preto. Slide seguinte. Portanto, a base de dados que eu produzi com todas estas marcas de água foi publicada na maior página
sobre estudos de papel que existe no mundo. É uma página em 10 línguas, contém 51 bases de dados e mais de 270 marcas de água pesquisáveis. As bases de dados incluem 2 bases de dados portuguesas. A base de dados de Tecnicelpa, é uma coleção enorme em quantidade e qualidade, da responsável de Maria José Ferreira dos Santos, e esta que estão a ver, Marcos Muse, ou seja, a base de dados que adveio do estudo da obra religiosa de Marcos Portugal e que foi publicada no Bernstein Project The Memory of Paper. Slide seguinte, portanto, tudo isto todo esse trabalho foi publicado em 2012, dos 2 lados do Atlântico. Isto foi a edição da Biblioteca Nacional e do CESEM em 2012, como eu disse, e o slide seguinte foi o livro que o professor Silas já mostrou, que é o livro que foi publicado pela EDUFBA da Universidade Federal da Bahia. Portanto, chegamos de Marcos Muse, chegamos a Marco Muse, ou seja, 9 anos depois, o enfoque é o outro. Enquanto em Marcos Muse, digamos, a motivação para a crítica de fontes foi a organização e a informação do catálogo temático da obra religiosa de Marcos Portugal, em Marco Muse o enfoque é a elevação da disciplina de crítica de fontes aos padrões internacionais e a criação de um centro de estudos de papel de música e de caligrafias. Portanto, este slide seguinte, este foi um projeto que foi concebido o ano passado e foi financiado o ano passado. Foi financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, que tem por título Estudos de papel de música e caligrafia em Portugal, séculos XVIII e XIX, o estudo de caso do fundo do Conde de Redondo, que é um fundo que está na Biblioteca Nacional de Portugal. E, portanto, como eu vos disse, o objetivo é a criação de um centro de estudos de papel de música e caligrafia. É apenas um projeto exploratório, que tem a duração de 18 meses, e eu vou falar-vos um pouco desse projeto. Antes disso, no slide seguinte, podem ver mais ou menos, ficar com uma ideia do que é que contém o fundo. Apenas os manuscritos musicais vão ser trabalhados, vão ser pesquisados. Os compositores mais representados são compositores portugueses ou compositores italianos à data residentes em Portugal, e o 15º Conde de Redondo, que deu o nome ao fundo, foi um dos maiores mecenas da primeira metade do século XIX. O seu filho, o 3º Marquês de Borba, Fernando Luís de Sousa Coutinho, continuou a adquirir e a colecionar e a receber novas obras. Uma característica importante destes manuscritos é que foram maioritariamente produzidos localmente, e isso é importante para o estudo das marcas de água e das caligrafias em Portugal. Slide seguinte. As marcas de água, vocês já ouviram falar muito, mas qual é a utilidade de uma marca de água? Bom, diz o Sr. Borman na entrada sobre marcas de água do New Grove Dictionary of Music and Musicians, diz que são quanto são mais úteis em conjunto com outro tipo de indícios, como caligrafias, estilo de tipo e pautas musicais. No fundo, foi aquilo que eu até aqui vos descrevi. Padrões de mudança ou indicações de data e local em mais de um destes elementos têm um forte efeito corroborativo. A imprecisão de cada um é em grande parte anulada e as marcas de água podem então tornar-se uma ferramenta de pesquisa muito potente. No fundo, a imprecisão das marcas de água, que são naturalmente imprecisas devido a muitas vezes estarem ocultas por notas, por pautas, etc.,
essa imprecisão é diminuída se juntarmos outro tipo de crítica de fontes. E como vos mostrei no caso da obra religiosa de Marcos Portugal, essa crítica de fontes que foi, digamos, complementar às marcas d'água, foram os estudos caligráficos. A importância das marcas d'água é comprovada através de um estudo que Alfred Durr fez nos anos 50, e esse estudo permitiu-lhe rever completamente a datação das cantatas de Bach. E como sabem, a obra de Bach já era estudada há mais de 100 anos pela nata, digamos, da musicologia mundial, que era a musicologia alemã. E mesmo assim, apenas através de um estudo das marcas d'água, Alfred Durr conseguiu rever completamente a datação das cantatas de Bach. Portanto, desde essa altura que a crítica de fontes revolucionou a maneira como os estudiosos examinam as partituras musicais. E talvez o estudioso que mais contribuiu para isso foi Alan Tyson, que reviu completamente a datação das obras de Beethoven, das obras de Mozart, e o seu opus magnum é o apêndice que ele faz sobre marcas d'água na nova edição da obra completa de Mozart, que foi publicada em 1992. Portanto, o objetivo deste projeto, MarkMuse, no fundo é registar sistematicamente e preservar digitalmente as marcas d'água e os tipos de papel, que é, como já vos expliquei, a conjunção da marca d'água e o número e o tamanho das pautas desenhadas pelos rastros, dos manuscritos musicais da coleção do Fundo do Conde Redondo. Também serão gravadas as caligrafias literárias e musicais dos copistas e compositores envolvidos. A página online, que está a ser ainda construída, permitirá o acesso gratuito às bases de dados, que serão todas correlacionadas. Ou seja, as marcas d'água e os tipos de papel serão correlacionados com as caligrafias e vice-versa. Por último, tal como aconteceu com a base de dados MarkMuse, todas estas bases de dados migrarão para o Bernstein Project Memory of Paper. Diga-se que o mentor deste projeto maravilhoso de Memory of Paper, o Sr. Emanuel Wenger, é um dos consultores do projeto, como verão mais à frente. Próximo slide. Portanto, tivemos sorte porque há um projeto que já dura desde 2014, um projeto chamado Paper and Copies in Viennese Opera Scores, que é uma espécie de projeto irmão. É um projeto da Universidade de Música e Artes Visuais de Viena e da Biblioteca Nacional Austríaca, que também colabora com o Bernstein Project, the Memory Paper, e eles têm sido extraordinários porque as dificuldades que nós temos tido desde o início do projeto, que começou em janeiro deste ano, eles têm-nos ajudado imensamente e têm passado o conhecimento, revelando-se imprescindíveis e muito prestáveis na ajuda. E, em particular, os agradecimentos vão para o Martin Eibel, para o professor Martin Eibel, que é o pesquisador principal, e para os irmãos Johannes Hornbachner e para Cristiano Hornbachner, que são responsáveis pela fixação das marcas d'água, e, finalmente, para Emanuel Wenger, que nos pôs em contacto e que é consultor do projeto MarkMuse. Agora vou-vos mostrar algumas marcas d'água, por um processo, como veem, completamente novo. Portanto, esta marca d'água tem uma coroa sobre as letras GF. Como veem, conseguiram-se eliminar praticamente as notas e os pentagramas, e por baixo tem uma régua digital. A contramarca são as três crescentes.
e o fabricante deverá ser Gaudenzio Fossati, que também é de Toscolano. Slide seguinte. Outra marca d'água italiana. Desta vez a marca d'água é uma concha e a contramarca é a palavra Porrata. Aqui podem ver o número da marca d'água. Eu esqueci-me de dizer que o projeto Marco Mus está todo em inglês. E, portanto, toda a terminologia passa a aparecer em inglês. Aqui vem Shell, ou seja, concha, com a contramarca Porrata. E WM significa Watermark, marca d'água, número 17. No slide seguinte, vem quase a mesma coisa, só com uma pequenina diferença, que em vez de ter WM, tem TM 0017, ou seja, a Twin Mark, ou seja, a marca gêmea. Elas são quase iguais. Podemos voltar ao slide anterior e depois voltar a este, vão ver que é praticamente igual, mas na realidade não é bem a mesma coisa. Portanto, eu vou-vos explicar agora o que é isso da marca d'água e da marca gêmea. Podemos ver o slide seguinte. Portanto, aqui temos, isto é uma fotografia tirada na fábrica da família Magnani, que é da zona de Pescia, que é uma fábrica muito antiga, do século XV. Podem ver do lado direito 2 homens que estão a trabalhar perto de uma tina. À direita, o Laurente era quem retirava a quantidade certa. Portanto, esta tina tem uma solução feita à base de água e de trapos. Podiam ser de papel, podiam ser de algodão ou de linho. Portanto, este Laurente, o que ele fazia era, tem uma forma, não é? Uma forma feita de arames, no fundo, uma forma, e ele retirava desta solução uma quantidade certa de pasta e distribuía homogeneamente na forma. Ao meio da fotografia está o ponidor. O que ele faz é inverter a forma. Ele tem também uma forma na mão, portanto, veem que são 2 formas. O Laurente tem uma forma na mão e o ponidor tem uma forma na mão também. O que ele acabou de fazer foi inverteu a forma sobre um burel, formando um monte de folhas, que está à frente dele, aqui no meio. Este processo envolvia sempre 2 formas, portanto, e daí a origem de a marca d'água e a marca d'água gêmea. Em inglês, watermark e twin mark. O homem à esquerda ajudava a prensar o monte de folhas, retirando o excesso de água, e separava as folhas individuais do burel. Em Portugal, este trabalho era normalmente executado por uma mulher chamada lavadina. Slide seguinte. Vou-vos mostrar então mais algumas marcas de água. Este aqui, nem de propósito, é uma marca de água produzida por Giorgio Magnani, que vocês já viram de uma maneira completamente diferente no Marcos Mus, mas quando eu vos apresentei o método de fixação do papel Dilux, mais uma vez, só que aqui a terminologia está em inglês, portanto, crown shield, ou seja, o escudo coroado, contendo uma trompa sobre as palavras, sobre as letras GM e contramarca Almaço. Mas aqui tem um umzinho muito pequenino, aqui na contramarca do lado direito tem um muito pequenino em baixo. Portanto, isto é a marca d'água e agora no slide seguinte vem a contramarca. Quer dizer, vem a marca gêmea, quer dizer. Sendo que aqui na marca gêmea está ao contrário, o Almaço está do lado esquerdo, com o 1 em baixo, e o escudo coroado e as letras GM do lado direito. Slide seguinte. Aqui é um dos elementos que nós recolhemos. Isto é mais uma contribuição do Alan Tyson. As 3 crescentes são extremamente comuns em Itália, nos papéis do norte de Itália. E para distinguir as 3 crescentes umas das outras, o Alan Tyson desenvolveu este método
celanometria, ou celanometry em inglês. Essencialmente, ele retira duas dimensões. Retira o XY, que vem aqui, que é da crescente maior. Agora, passando para o slide seguinte. Depois retira o XZ, que é a outra medida. Portanto, ele retira essas duas medidas e assim consegue distinguir as três crescentes umas das outras. Slide seguinte. Aqui temos mais um exemplo do tipo de papel. Portanto, a marca d'água 007, mais a rastrologia. Aqui a rastrologia no Marcos é representada desta maneira. Portanto, OB, as letras OB significam que é oblongo, o 10 significa que são 10 pautas, o 181,5, 182 significa que a altura total das 10 pautas, dos 10 pentagramas, variam entre 181 milímetros e meio e 182 milímetros, e finalmente a altura individual de cada pauta, de cada pentagrama, varia entre 7 milímetros e meio e 8 milímetros e meio. Tudo isto dá origem a PT. PT quer dizer paper type, o tipo de papel, baseado na marca d'água 007. Portanto, é o paper type número 1 desta marca d'água. Seguinte. Um dos problemas maiores é saber se um copista anónimo a que corresponde determinada caligrafia já existe na base de dados. Mais uma vez, Martin Heibel, o investigador principal do projeto de Viena, concebeu um método para evitar um processo extremamente moroso e difícil de comparação de potencialmente centenas de caligrafias. Esse processo passa pela comparação de apenas 4 elementos caligráficos. As 3 claves, as claves de Sol, Fá e Dó, e a colcheia com a haste para baixo. Portanto, a clave de Sol ou está dentro da pauta ou não está. A clave de Fá tem abertura para a esquerda ou tem abertura para a direita ou está em forma de S ou de S em espelho. A clave de Dó tem 2 linhas, tem 3 linhas ou tem mais ou menos do que 2 ou 3 linhas. E, finalmente, a colcheia com a haste para baixo é feita com o movimento para a esquerda no movimento, com o movimento para a esquerda com 2 movimentos e com o movimento para a direita com um movimento, com o movimento para a direita com 2 movimentos. Portanto, comparam-se apenas estes 4 elementos e assim se consegue reduzir aquela comparação que podia ser de várias centenas a meia dúzia de copistas. Finalmente, queria-vos mostrar nos slides seguintes a protopágina. É uma protopágina que está em construção para ficarem com uma ideia de como é que vai ser esta protopágina. Ainda não está disponível, irá estar disponível para o público, mas ainda está a ser construída, portanto ainda não está disponível. Portanto, temos aqui na coluna da esquerda, vocês podem ver acerca do projeto Marcos. Tem uma parte sobre marcas d'água, uma parte sobre rastrologias, uma parte sobre tipos de papel e uma parte sobre caligrafias. Slide seguinte. Isto aqui são as informações dadas sobre as marcas d'água. No fundo, vai ao encontro de tudo aquilo que eu vos disse. Tem a celanometria, tem a altura da marca d'água e em baixo tem as imagens da marca d'água e da contramarca. O seguinte tem a ver com as rastrologias, como eu já vos expliquei, é representado daquela forma, OB 10, 190,5, 191,5, é claro, e isto está correlacionado com as marcas d'água e com as caligrafias. Slide seguinte. Isto aqui é o tipo de papel, que é a conjugação da marca d'água 0001 com aquela rastrologia. Slide seguinte. E, finalmente, a parte da página direcionada para as caligrafias. Portanto, uma caligrafia tem uma série de elementos que são recortados das partituras e são mostrados na parte dos elementos daquela caligrafia que poderá corresponder a um compositor ou a um copista
e haverá também algumas informações sobre o compositor e copista quando elas existem. Finalmente, no slide seguinte, vem a equipa. Eu realmente tenho muita sorte, estou rodeado de uma equipa absolutamente maravilhosa. E conforme vem ali, o projeto tem 3 consultores, uma consultora portuguesa, que é a grande autoridade sobre marcas de água, Maria José Ferreira dos Santos, a grande autoridade das marcas de água espanhola, que é Maria del Carmen Hidalgo Brinquis, e o grande mentor do The Memory of Paper, o Emanuel Wenger. O slide final é um esquema do projeto em si. Portanto, como é que as caligrafias se articulam com as marcas de água, com os tipos de papel, e como é que a ferramenta de pesquisa do RISM, através dos incipit musicais, irá contribuir também para se conseguirem identificar algumas das obras anónimas. Aqui do lado direito vem o Bernstein Project, The Memory Paper, ou seja, tudo isto irá depois migrar para o Bernstein Project, The Memory Paper. Extra, muito esclarecedora, principalmente no momento que nós estamos vivendo na musicologia aqui de São João del Rei, Minas Gerais e, sobretudo, em todo o Brasil. Eu vou ligar aqui a câmera do momento presencial que acontece em São João del Rei. Se começar a dar algum problema, a gente corta para... Gostaria de abrir, porque gostaria de abrir aqui agora uma conversa. Eu tenho uma pergunta sobre o trabalho realizado no Markmus. E após a criação do banco de dados, esse material ele ficará disponível no Bernstein Project, yes? Sim, em princípio, antes do projeto terminar, digamos, ele estará disponível online, numa página que vai estar no servidor aqui da universidade, mas também vai migrar para o Bernstein Project Memory Paper. Sim. Certo. E pelo que eu vi, o material ele é gigante, né? E eu tenho uma pesquisa voltada para caligrafia. Eu sei como é difícil realizar análise caligráfica de documentos musicais, sobretudo no material que você tem em posse. Eu queria saber se aí já existe algum projeto voltado para análise caligráfica através de softwares de computador. Se você tem algum conhecimento que possa ajudar, auxiliar nessa... Porque esses estudos... Não. Vocês não estão trabalhando com isso, certo? Porque existem alguns estudos, até em São João del Rei, se eu não me engano, professor da ciência da computação, o Schiavon, ele tem um projeto para desenvolver software de análise caligráfica através de filmagens, e talvez isso possa acelerar o processo de identificação de copistas, não, de certa forma, indicando, mas orientando, né? Porque a gente sabe que a caligrafia tende a ser alterada com o tempo, e no próprio catálogo do Marcos Portugal isso foi identificado. Também na pesquisa que eu fiz com apenas 3 obras do Lobo de Mesquita, eu consegui identificar alteração caligráfica. Mas, se eu não me engano, tem um projeto austríaco de 4 pesquisadores que também tem a intenção de trabalhar com softwares. Eles eliminam a parte da escrita musical e fica apenas a caligrafia, e eles desenvolvem, indicam, né, de quem poderia ser esse manuscrito. Se eu percebi bem, esse software só incide sobre a caligrafia literária, não sobre Exatamente. a música. Isso, não sobre a música. Pois eu gostaria de abrir... Para nós não nos serve. Eu gostaria de abrir a pergunta lá para o pessoal do presencial. Alguém tem uma pergunta? Professor Paulo, Rodrigo? Olá, Antônio, parabéns pelo trabalho. Em primeiro lugar, olá, gostaria de
de dizer que o seu catálogo, além da contribuição do conteúdo sobre Marcos Portugal, ao meu ver, é um dos catálogos de excelência no mundo sobre a obra de compositores. Eu estudei cerca de 300 catálogos internacionais da obra de compositores e há um grupo de 4 ou 5 que são de excelência. O seu está dentro. Além do avanço na metodologia de catalogação de música sacra, que também é uma dificuldade dos catálogos internacionais. Acho que os melhores que eu encontrei é o do Jommelli, o catálogo de Jommelli, que, aliás, é uma das suas inspirações, né? E o seu. E para além do catálogo também, o seu trabalho, ele Qual é o outro? Como? Perguntou qual que é o outro. O catálogo das obras de Jommelli e o seu. Do Jommelli, e qual era o outro? O seu, as obras de Marcos Santoro Portugal, o seu catálogo. Obrigado. Obrigado. Não, me parece que entre os 5 maiores catálogos está o seu, o do Jommelli, das obras de Brahms. Agora, os autores, eu não vou conseguir lembrar todos. Um que me impressionou muito também é o das obras de Henrique Granados por Jacinto Torres Mulas, na Espanha, um excelente catálogo também. Mas de obras sacras de Jommelli e de Marcos Portugal, são os metodologicamente mais avançados. Além disso, o seu trabalho está estimulando, né, o ingresso nesse tipo de metodologia de vários pesquisadores brasileiros. Eu sou um deles, né? Acabei de escrever o catálogo das obras de João de Deus Castro Lobo. Então, acho que todos devemos a você um avanço nessa área que terá impacto por muito tempo no Brasil. Eu queria lhe perguntar, né, esse outro trabalho de excelência que você começa agora, prosseguindo, né, o trabalho com marcas d'água, papel e caligrafia iniciado em Marcos Portugal, se o projeto Marquemus está também entrando na tipologia das tintas usadas no período, cores, substâncias das tintas, se isso é possível identificar, se isso está sendo considerado também. Nós tentamos, aliás, uma das tentativas para a fixação das marcas d'água foi através de fotografia com infravermelhos. Só que esse método tem um problema, é que só funciona com as tintas ferrogálicas. E não funciona com as tintas feitas à base de cinza. E o que nós descobrimos foi que a maioria das tintas ou são tintas de cinza, feitas à base de cinza, ou são tintas mistas. Portanto, nós tivemos que, digamos, mudar a questão da metodologia que tínhamos pensado, que era fotografar com infravermelhos, porque fotografando com infravermelhos é fantástico. Uma pessoa tira uma fotografia e a marca d'água já aparece e não é preciso fazer mais nada. Eu não falei do método, mas neste método há um grande trabalho de pós-produção. Depois são tiradas 2 fotografias, as fotografias são subtraídas uma da outra, uma fotografia com luz direta e outra fotografia com luz transmitida através da placa de luz. Depois essas fotografias são subtraídas uma da outra usando um software chamado MATLAB, que é um software matemático, basicamente. E depois ainda há um grande trabalho de pós-produção para tentar melhorar a imagem, para as imagens ficarem como vocês viram. Infelizmente, o tal método com os infravermelhos, que
fantástico, porque é apenas preciso ter uma fotografia e já está. Não é? Esse método, infelizmente, não funcionou. Portanto, para responder à sua pergunta, quer dizer, nós não estamos muito interessados nas tintas, estamos mais interessados, quer dizer, as tintas interessaram-nos só para percebermos que elas não estavam a deixar fotografar marcas de água, essencialmente. Mas sim, acho que há pessoas em Portugal que fazem estudos sobre tintas, mas eu tentei contactar uma dessas pessoas, mas não sem sucesso. Sem sucesso. Bom, tenho aqui comentários do professor Sérgio Dias. Deixa eu exibir na tela. Parabéns, Antônio, amigo, por pensar que eu pude testemunhar o início disso tudo. A verticalização de sua pesquisa é fascinante. Eu posso responder ao Sérgio Dias? Sim, pode. Como é que eu respondo? Ele está-me a ouvir? Você pode falar, ele está te ouvindo. Ok. Então, um grande abraço, Sérgio. Prazer em saber que estás aqui e que estiveste a ouvir. É verdade, o Sérgio Dias foi, digamos, o meu companhão de route quando eu iniciei a minha tese, a minha pesquisa. O Sérgio Dias já era um pesquisador experimentado e viajámos viajámos juntos para muitos sítios e eu aprendi muito com ele. Um grande abraço. Tem um comentário também da Sueli Campos Franco. Agradeço a magnífica conferência e tem uma pergunta dela aqui logo abaixo. Gostaria de saber se outros arquivos em Portugal já foram contemplados na busca de cópias assinadas ou anônimas das obras de Marcos Portugal. Pergunto porque encontrei em Braga algumas cópias de obras. Bom, eu, na minha pesquisa, tentei seguir o exemplo de uma grande pesquisadora brasileira, que todos conhecem, a Cléo Persson de Matos, e como nós dizemos deste lado do Atlântico, ela não deixou uma pedra por virar. Ela levantou todas as pedras em relação à obra do José Maurício Nunes Garcia. Eu tentei fazer o mesmo com o Marcos Portugal, mas, por definição, um catálogo do tipo do catálogo que eu produzi é um trabalho incompleto. Há sempre mais uma pedra para virar, há sempre mais uma obra para descobrir. E eu fui a Braga e vi lá obras de cópias no Seminário Conciliar. Cheguei a essas obras, não sei se são as mesmas obras de que fala a Sueli Campos Franco, mas de qualquer maneira, obrigado. Quem está aqui também apreciando sua palestra é o professor Carlos Alberto Figueiredo, que manda os parabéns pelo seu trabalho e pela palestra. Deixa eu ver se tem grande abraço para o Carlos Alberto. Tem o Sérgio Dias com um comentário aqui. De fato, a metodologia sugerida pode muito contribuir para a resolução de muitos problemas que permeiam a nossa musicologia. Imagino tudo isso aplicado à musicologia de José Maurício, por exemplo. Excelente. Aqui muitos comentários, parabenizando pela sua palestra. De fato, uma grande colaboração para a musicologia brasileira em português. Nós precisamos trocar muitas figurinhas ainda em relação à análise de papel de música e caligrafia. Trocar figurinhas. Exatamente, é um trabalho árduo, é um trabalho que é uma área da musicologia que tem muito trabalho, acredito que em Portugal e, sobretudo, Brasil. Estamos começando ainda com essa musicologia. Precisamos organizar os acervos, catalogar e precisa de musicólogo para todo lugar aqui no Brasil. Bom, eu gostaria de convidar aqui o professor Edilson, que é coordenador do programa de pós-graduação em música da UFSJ, para proferir, então,
sua palavra neste encerramento do evento. Boa tarde, professor Edilson. Boa tarde, Silas. Boa tarde a todos. Já a essa altura do campeonato, já nem precisa dizer, mas eu vou acabar dizendo assim mesmo, da importância desse tipo de encontro, principalmente com a presença de pesquisadores, de professores tão ilustres e com trabalhos tão relevantes quanto os que têm sido, os que foram apresentados ao longo desse encontro, e que ajudam muitíssimo a jogar uma luz sobre a música, né? Essa música histórica feita no Brasil e feita em Portugal, feita além-mar. Afinal de contas, isso faz parte de uma história, né? Nós estamos aqui, então, tentando contar uma história com um olhar que mistura ciência, mistura educação e mistura cultura. E então a gente pode concluir que um encontro como esse ele acaba tendo algo de revolucionário, porque afinal de contas aqui no Brasil nós andamos vivendo uma quadra terrível em que essas coisas andaram sendo vilipendiadas, andaram sendo colocadas sob suspeita, mas cada uma das pessoas que estão aqui presentes, sejam elas os convidados, sejam os participantes, são guerreiros, né? É gente compromissada com essa luta contra esse obscurantismo, contra esse desejo de não se construir a ciência, a música, né, as artes. Então, a gente tem que dar parabéns a todos aqui presentes, né? E a gente dizer muito bem-vindos àqueles que vierem assistir, a ver esses vídeos nas mídias digitais. Afinal de contas, esses tempos modernos, eles também exigem de nós essa adaptação a essas novas plataformas, que afinal de contas são muito valiosas, e um excelente exemplo disso é essa palestra proferida hoje pelo professor Antônio Jorge, que vai estar aí à disposição de tantos quantos pesquisadores precisarem e se interessarem pelo tema, que afinal de contas é um tema muitíssimo importante, assim como todos os demais que foram proferidos aqui nesse quinto encontro. Eu queria convidar, então, a todos a participar no ano que vem, aqui em São João del Rei, no 30º Encontro da Ampom, que vai ser realizado aqui pela Universidade Federal de São João del Rei, então vai ser realizado aqui na cidade, e que, então, nós já estamos aqui já antecipando esses convites, então, venham todos participar, mandar os seus trabalhos, conhecer a cidade ou então participar virtualmente, que vai ser um evento muito importante para nós, principalmente, que assim como o Encontro de Musicologia do Campo das Vertentes, traz uma certa visibilidade e gera para nós bastante experiência, né, com relação ao trato da pesquisa que nós estamos aqui muito empenhados. Agradeço a todos por estarem aqui conosco até esse momento. Convido a todos para conhecerem a página do programa de pós-graduação em música da UFSJ, a também virem a assistir os outros vídeos que estão lá no nosso canal do YouTube. Agradecer especialmente ao Silas e ao Rodrigo, que seguraram o touro pelo chifre e desempenharam um grande trabalho, né? São grandes parceiros, né? Cada um no seu tempo cria nossa. Então, assim, é muito legal a gente ver esse pessoal que andou conosco aqui como aluno e agora está com toda essa autonomia e esse desprendimento e esse empenho em fazer com que a cultura, a ciência e as artes sejam sempre valorizadas e colaborando para que, em futuro breve, tenhamos um território mais fértil nesse sentido. Muito obrigado a todos e vamos ter mais, sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida, né? Vamos ter mais encontros futuramente, porque a luta continua. Um grande abraço, tenham todos uma boa semana e vamos nos encontrando por aí. Obrigado, professor Edilson. Obrigado, professor Antônio Jorge. Agradeço também a todos presentes lá em São João del Rei
do Solar da Baronesa, professor Paulo, Milene. Quem está lá no fundo lá é o Paulo Márcio, Rodrigo, ao professor Modesto, ao Serem, né, pelo apoio ao FSJ. Sobretudo a você, professor Antônio, pela belíssima palestra, pela belíssima comunicação nessa tarde de encerramento do 5º evento. Espero que você continue com a gente aqui nos próximos eventos e que a gente possa trazer você aqui para São João del Rei, para você falar um pouquinho mais sobre a sua experiência com o papel de música e caligrafia de forma presencial. Vamos tentar numa próxima trazer você para cá, tá bom? Obrigado mais uma vez, passo a palavra para você. Nós que agradecemos aqui, né? Silas, acho que o microfone está cortado. Obrigado. Travou. Nós tivemos um contratempo aqui com o professor, travou. Bom, mas então acho que é isso. Vamos ver se ele destrava ali. Deixa eu tirar o Edilson aqui para ver se destrava e o pessoal lá. Vamos ver se ele volta agora. Professor Antônio Jorge, pode falar. Obrigado. Que eu não tenho noção se a conferência... Não, estava só... Sim, o seu áudio... Eu não tenho noção como é que enfim, chegou bem a minha fala? Sim, deu certo, nós conseguimos ouvir bem a sua comunicação, só agora no final que começou a falhar um pouquinho, mas deu tudo certo, tá bom? Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Agradeço a todos que participaram de forma presencial e online, a todos, por mais esse encontro de musicologia histórica. Espero nos encontrarmos aqui novamente ano que vem no 6º encontro de musicologia histórica do Campo das Vertentes, tá bom? Obrigado, pessoal, uma boa tarde e até a próxima. Obrigado, parabéns. Até a próxima.